Aqui a pergunta é: no que consiste essas nossas descobertas aqui? O que são essas descobertas? Essas descobertas são percepções diretas daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos nesse contexto que é a vida. Daquilo que nós somos nesta relação com nós mesmos. Porque estamos diante de alguma coisa aqui essencial. Porque estamos aqui diante de algo profundamente importante para cada um de nós. De grande significância, de grande valor para todos nós. Porque nós estamos diante da visão da vida. Olhar para a vida e se compreender no contexto do que ela representa é ir além da ilusão sobre quem nós somos. Sim, porque nós temos uma ilusão acerca de nós mesmos, sobre nós mesmos. É a ilusão de existir como alguém, como uma pessoa. Assim, a vida, para todos nós, é um palco, é um teatro, onde nós estamos agindo na vida a partir de uma atuação de um personagem. Assim, nós estamos assumindo uma personagem. Nós somos pessoas dentro desse espetáculo, desse teatro. A palavra pessoa é uma palavra que deriva de persona. A palavra persona é uma palavra latina para máscara. Aquelas máscaras que eram usadas no teatro na Grécia, em Roma. Na antiguidade, o ator colocava aquela máscara. Aquela máscara é a persona. Daí a palavra personalidade e pessoa. Assim, a nossa visão de mundo é a visão de uma máscara. É a visão de um personagem. Essa é a personalidade presente em nós. Nesse espetáculo da vida. Nesse teatro do mundo. Nós temos uma particular visão de separação entre aquilo que você é e a vida como ela acontece. Aqui juntos, nós estamos explorando isso. Nós precisamos descobrir a realidade da vida. Aí sim teremos uma compreensão desse grande jogo divino, desta grande brincadeira de Deus. Veja, não é um teatro, não é um espetáculo, mas é a presença da vida. Sem qualquer separação entre você e a vida. Nosso trabalho aqui é investigar a natureza da pessoa. Temos que compreender esses aspectos da personalidade, desse sentido do eu, desse mim. Esse é o elemento presente em você, que se separa da vida, colocando você separado da totalidade da existência, da totalidade
de toda essa manifestação. Essa é a ilusão de uma identidade presente, nesse instante, na experiência desse momento. Aqui nós estamos afirmando para você que nós temos a vida acontecendo. E nela não existe qualquer real separação. Esta separação é ilusória, é uma separação imaginária. É uma separação estabelecida pelo modelo da memória. Então vamos investigar isso aqui juntos. Vamos aprofundar isso aqui com você. Nós precisamos, na vida, da ciência, da arte, da contemplação da vida. É a visão de um olhar livre desta pessoa, desta máscara, desse personagem, dessa personalidade. Essa é a arte da meditação. A visão da vida como ela acontece. Nela não existe uma separação entre aquele que observa e aquilo que está sendo visto. Entre aquele que escuta e aquilo que está ali para ser ouvido. Entre a vida e a morte. Entre o aparecimento e o desaparecimento. Esta divisão ou separação, ela é aparente. A vida no seu todo, ela representa algo além de qualquer descrição do pensamento, de qualquer descrição desta memória. Porque essa memória em nós é a presença do pensamento. É a presença do pensamento em você que construiu essa pessoa, que deu vida a esse personagem. Assim, existe uma separação que o pensamento estabelece, como sendo real sem ser real, para cada um de nós. Esse contato com a realidade da vida sem o pensamento é a visão desse instante, sem a memória. E, portanto, sem o passado. Aqui nós estamos dizendo, de uma forma clara para você, nós precisamos morrer para o passado. Morrer para esse elemento que vem dando continuidade a esse espetáculo, a esse show. Nós não estamos diante de um espetáculo em alegria, de um espetáculo feliz. A condição psicológica em cada um de nós, essa estrutura psicológica, social, essa estrutura psicológica religiosa, essa estrutura psicológica política, essa estrutura, nesse sentido psicológica, de tradição de cultura, de tradição de família. É algo que está produzindo nesta vida como nós conhecemos, nesse show como nós conhecemos. Desordem, confusão, sofrimento e problemas. Porque não estamos diante da beleza do jogo, da beleza da vida, da beleza da realidade. Não estamos diante disso porque estamos separados, como criaturas separadas umas das outras, como criaturas separadas dos acontecimentos, das experiências, das situações, de tudo que surge, de tudo que acontece. Essa é a condição de uma identidade presente, que é o eu, que é o ego. Assim, nós precisamos ter uma visão clara
de que não existe uma real separação entre esse que observa e aquilo que ele está observando. O seu modo peculiar de olhar as coisas é a partir desse fundo de reconhecimento. Ao olhar para algo, você reconhece, a partir da memória. Essa memória é o pensamento, essa memória é o conhecimento. Essa memória é o elemento que cria a ilusão da separação entre o observador e a coisa observada. Mas estamos, na realidade, nesse olhar a partir do eu, desta máscara, desta pessoa. Estamos olhando aquilo que esse sentido do eu, do ego, está projetando. Não existe uma separação entre a dor presente da separação. Por exemplo, o medo presente de alguém com medo. A violência presente de alguém violento. Essa violência e esse violento é essa personagem, é essa pessoa. Esse medo e aquele que está no medo é esta pessoa. Aquele que está vendo algo separado de si mesmo, o que ele está vendo, na realidade, é uma projeção dele próprio. Assim, todo medo, violência, ansiedade, desespero, sofrimento, confusão, todo modelo de ambição, inveja, toda forma de complicações que temos vivido na vida, que estamos vivendo na vida, acreditamos que podemos nos livrar disso, desse espetáculo, desse show, desse teatro de existência do próprio eu, do próprio ego. Acreditamos que podemos nos livrar disso, porque isso é algo separado daquilo que nós somos. Acreditamos que podemos nos livrar disso, porque a crença em nós, a crença a partir do pensamento, é de que tudo isso é algo separado daquilo que eu sou. Mas, na verdade, tudo isso é aquilo que eu sou. Essa é a vida do eu. Essa é a condição psicológica em nós, de cultura, de sociedade, de visão política, de visão religiosa. Tudo isso tem dado formação a esse sentido do ego, a esse sentido do eu, a esta máscara. É com ela que estamos lidando com a vida, como ela acontece, a partir desse fundo de reações que vem do passado. A investigação da verdade sobre nós mesmos é a possibilidade do descarte desta condição psicológica. O fim desse show, o fim desse espetáculo, para a compreensão deste grande jogo divino, desta grande brincadeira de Deus, onde nela não há mais essa psicológica condição de desordem, de confusão, onde está presente uma relação com a vida na dualidade, na separação e, portanto, com problemas, com sofrimento, com desordem, com confusão. Esse encontro com a verdade da meditação é a arte desta ciência da vida. É a arte desta ciência de Deus. É a arte da percepção da realidade, desse mistério que é a vida, desse jogo divino que é a vida, desta realidade que nós chamamos de Deus.
A vida é para ser vivida em bem-aventurança, em felicidade, em amor, em liberdade. Esse é o jogo. Mas nós desconhecemos isso, porque estamos vivendo dentro de um teatro, de um espetáculo, que o próprio sentido do eu, do ego, está produzindo. E não é um espetáculo de liberdade, de alegria, de felicidade. Estamos diante de um sonho confuso, desorientado, algo muito próximo a um pesadelo de vida. Assim, o que nós chamamos de vida é a particular vida desse ego. Nossas ações são autocentradas. Nossos interesses envolvem a busca de uma realização sempre pessoal, sempre para esse sentido de alguém, que não é outra coisa a não ser uma máscara. Não há realidade naquilo que é você, como pessoa. Nós temos a verdade sobre você, como pessoa. Assim como pessoa, vivendo essa verdade que é você, por 30, 40, 50, 60 anos, tudo que nós sabemos da vida, sabemos dentro desse contexto de ignorância, de ilusão, de afirmação de atividades egocêntricas, para realizações para o próprio ego, para conquistas para o próprio eu. Assim, nada na vida lhe fará feliz, porque tudo que você está recebendo da vida, está recebendo nesta vida, que é a vida do ego, que é a vida desse espetáculo criado pelo pensamento, por esse sentido de separação. Observe sua relação com as pessoas. São relações entre máscaras. Você não sabe nada sobre ela, ela não sabe nada sobre você. E, no entanto, você carrega a arrogância não só de se conhecer, mas de conhecer também o outro. Não só de acreditar que você sabe o que será melhor para si mesmo, o que é melhor para você. Mas você carrega a ilusão de que sabe o que é melhor também para o outro. Assim nós nos relacionamos, casamos, temos filhos, vivemos dentro de uma relação onde estamos sempre buscando no outro algum nível de preenchimento, de satisfação e prazer. Uma coisa importante aqui é que confundimos esse preenchimento, essa realização que o outro me traz, essa satisfação que ele me dá. Confundimos isso com a verdade do amor. O amor carrega uma verdade presente, mas o amor não é isso. Isso não é a verdade do amor. O que temos presente aqui é afeição, carinho, cuidado, bons tratos, aceitação, reconhecimento. Tudo isso preenche, satisfaz, traz prazer, sempre momentâneo, para esse eu, porque a natureza do eu é de insatisfação. Psicologicamente, a mente está inquieta, repetindo seus velhos padrões de imagens que vêm do passado, de decepções, de frustrações, com todas as formas de medos. Os temores são diversos, isso está presente nesse sentido do eu. Assim, quando somos tocados por alguma satisfação, prazer ou preenchimento,
no outro. A ilusão do pensamento em nós produz a ideia de que estamos sendo amados e que seremos felizes para sempre. Só que isso não é verdade, porque não existe felicidade no ego, não há felicidade no eu. Esse eu consiste de uma máscara, de uma imagem, a imagem que o pensamento tem construído sobre quem é você. Você também tem uma imagem sobre o que é a filosofia, sobre o que é a psicologia, sobre o que é a religião, sobre quem é Deus, sobre quem é o outro. São construções do pensamento. Nada sabemos sobre a verdade. Ou aquilo que se mostra como sendo a verdade para cada um de nós é algo que o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação particular deste centro, que é basicamente memória, que é essencialmente essa autoimagem, é isso que conhecemos. Nós não temos a verdade sobre a vida. Nós não temos a verdade sobre nós mesmos. Nós não temos a verdade sobre o outro. Nós não temos a beleza da alegria, da bem-aventurança, da felicidade, da ciência deste grande jogo divino, deste grande mistério, que é o mistério da vida, que é a verdade divina. Uma aproximação direta, real disso, requer a presença desta auto-observação. Se auto-observar é tomar ciência das suas reações, de como você funciona, de como você responde a esse momento, a esse instante, dentro desta relação com ele ou ela, nesta relação com a vida, nessa relação com situações, inclusive situações adversas. Nós precisamos nos dar conta da beleza da vida. Além desta dualidade, onde temos momentos de prazer e dor, satisfação e insatisfação, alegria e tristeza, nós estamos vivendo psicologicamente dentro desta dualidade. Essa dualidade está dentro desse contexto, desse espetáculo, desse teatro, desse show, que é o show da separação, que é o show da dualidade. Esse show, espetáculo, esse modelo de dualidade psicológica em que nós nos encontramos consiste de um sonho. Nós estamos vivendo dentro de um sonho de separação, de um sonho de dualidade. Nós não temos ciência da realidade da vida como de fato ela é, como alegria, amor, liberdade e felicidade, algo além da dualidade. Porque é algo além do ego, além do eu, além dessa máscara, desta pessoa. Nós estamos vivendo dentro de um sonho. Aquilo que torna possível esse acordar, esse despertar. É por isso que temos colocado aqui a expressão o despertar da consciência. A iluminação espiritual. A expressão iluminação espiritual ou despertar da consciência se refere a algo fora deste sonho. Estamos lidando com algo fora do conhecido, fora desse modelo que é um modelo construído pelo pensamento, de existência em dualidade, em separação, na ignorância. Aquilo que torna possível esse despertar é ter uma aproximação de si mesmo,
aprendendo a se auto-observar. Quando você começa a observar a mente, quando você começa a observar aquilo que se passa com você, do ponto de vista externo e do ponto de vista interno, você tem a possibilidade de se desfazer desta máscara, de se desfazer desta autoimagem, de soltar esse sonho. Isso requer a presença de uma atenção aqui e agora sobre as nossas reações. Observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Ficar ciente do seu modo de falar, do seu modo de sentir, de experimentar, de viver esse instante dentro do contexto das relações com o outro, consigo mesmo. Descobrir como olhar para isso sem interferir a partir desse fundo que é o passado. Assim, eliminamos a continuidade do passado. Eliminamos a continuidade desse modelo de pensamento que está sustentando a ideia de alguém presente, que é o eu, vivendo no tempo. Alguém que está vindo do passado, está aqui nesse instante e caminhando para o futuro. Isso é o fim desse espetáculo, isso é o fim desse sonho, isso é o fim desse show. É a visão nova da realidade, da vida nesse mistério, nesse grande jogo divino se revelando. A beleza desse encontro consigo mesmo é a constatação de que não existe o eu, não existe esse mim, não existe esse ego. Assim não há uma separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre a felicidade e a realidade do seu ser. Como seres humanos, nessa ilusão desse sonho, há sempre a ilusão de alguém para alcançar alguma coisa, para obter alguma coisa, para nesse espetáculo ou nesse show se tornar a figura mais importante. Essa é a sensação do ego. Ele se vê como o centro das experiências, como a figura mais importante na vida. Isso está carregado naturalmente de medo, de ansiedade, de angústia, de toda forma de estresse. Isso explica esses estados internos de sofrimento psíquico presente nesta condição psicológica, desta consciência, que é a consciência egóica. Aqui o florescer de uma nova consciência é o descarte desta autoimagem, é o descarte desta pessoa, deste mim, deste ego. Naturalmente é o descarte deste sonho, onde tudo isso se mostra acontecendo dentro da própria mente. Contato com a realidade divina é um salto para fora do eu, para fora do ego, para fora desta mente egóica, para fora desta visão de mundo. Assim, a realidade se revela quando você descobre na vida esta arte da meditação, que requer a presença desta atenção. Portanto, o que é essa atenção que nasce desta autoobservação, que lhe permite uma visão da verdade sobre si mesmo, que lhe permite a visão da verdade do autoconhecimento? Aqui no canal nós temos
uma playlist sobre esse assunto da atenção. O que é esta atenção plena? O que é esta visão nova, livre do passado, livre do eu, livre do ego? O que é esse encontro com a meditação? Com a verdade da real meditação? A meditação de uma forma prática. Essa é uma playlist aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha. O contato com a vida é o contato com o mistério. É o contato com esse grande jogo divino. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu